Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre carreira em Corporate Banking, tá? Quero trazer aqui uma estratégia que eu acho que é bacana de você fazer. Se você pensa em talvez trabalhar nessa posição, que eu acho que é uma posição bacana, tem bastante oferta para você conseguir uma posição no mercado financeiro, e entendo que tem bastante oportunidade para você conseguir combinar conhecimento comercial com conhecimento mais técnico, prático de finanças e conseguir ter uma remuneração bacana, tá? Antes de começar aqui, se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, se inscreve, ativa as notificações e curte esse vídeo em algum lugar para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo porrada para vocês de maneira recorrente, tá? Então, primeira coisa é entender o que faz o profissional que trabalha em Corporate Banking, tá? Basicamente, a gente chama o profissional que trabalha em Corporate Banking o cara que faz o relacionamento com empresas trabalhando em um banco. Uma empresa, ela tem diversas necessidades que o banco supre, como por exemplo, empréstimo de crédito. Quero fazer uma operação de que sou uma empresa aqui, estou expandindo e quero pegar dinheiro emprestado para de repente construir uma fábrica nova. Então, vou lá no banco, banco, me empresta um dinheiro. O cara lá que faz o relacionamento de Corporate Banking vai tentar trazer essa operação para dentro de casa, o cara do crédito vai analisar se faz sentido ou não faz sentido esse negócio, então vou falar um pouco mais dessas posições mais para frente. Sou uma empresa aqui, tenho aqui os meus funcionários, meus colaboradores, eu quero pagar essa galera aqui, então o banco ele pode fornecer esse serviço de, enfim, fazer toda a folha de pagamento, enfim, fazer a conta corrente dos colaboradores. Sou uma empresa aqui, quero, sei lá, fechar câmbio, sou uma empresa que faz exportação, eu faço importação e eu quero travar esse risco para não ter risco cambial nessa minha operação. Então eu faço isso também com o banco. Existe uma série de serviços que o banco pode prover para uma empresa e a área que atua justamente interagindo com as empresas é a área de Corporate Banking, tá? Então eu quero falar um pouco agora das principais posições que você pode trabalhar quando você está trabalhando em Corporate Banking. São basicamente duas as principais na minha visão, tá? A primeira posição é a posição do officer, o cara que faz o relacionamento. O que é esse profissional? Esse profissional é o responsável pelo relacionamento com a empresa. Então, em outras palavras, explodiu uma coisa, deu uma coisa errada, é com ele tem que resolver. Você talvez já tenha tido aí se você não é dessa era digital, provavelmente teve já um gerente, seu gerente do banco, da pessoa física até mesmo, talvez seu assessor lá de investimentos, talvez um pouco parecido. A mesma figura, é o cara do relacionamento que vai resolver os problemas, vai fazer toda a interação, vai representar o banco na figura desse profissional, desse comercial, com a interação ali com a empresa, tá? Então, o dia a dia do officer vai ser muito, primeiro, gerindo o relacionamento das empresas que já estão na carteira. Essa vai ser uma etapa, e a outra etapa vai ser tentando trazer novas empresas, tentando captar mais operações, trazer novas empresas para dentro da carteira. Basicamente essas duas coisas que esse profissional tem que fazer. E aí uma série de tarefas no dia a dia, seja aprovar a operação de crédito, tentar trazer justamente esses serviços que são normalmente pontos muito rentáveis aí para o banco, tá? Então, sei lá, eu sou um officer aqui, atendo uma empresa que é super bacana, tá num setor super aquecido, sei lá, uma empresa do nicho de tecnologia, super aquecido, acontecendo fusões e aquisições, e a empresa tem sócio querendo sair fora da operação. Se o officer ele é um cara um pouco mais ligeiro, mais esperto, vê o negócio, pode de repente fechar um mandatinho de M&A, pode trazer essa operação para dentro do banco, tá? Então seria um exemplo aí do que o officer poderia capturar em termos de operação para dentro de casa, tá? Então a figura do officer, esse cara comercial, é justamente essa: conduzir o relacionamento com as empresas, e normalmente esse relacionamento ele é muito pautado em operações de crédito, que é o quê? A empresa precisa de um negócio, o banco vai lá e empresta aquele dinheiro, e aí muitas vezes esse empréstimo vem com uma reciprocidade. Vou emprestar esse dinheiro aqui, mas talvez eu te empresto a grana aqui, mas você fecha o câmbio aqui comigo. Como isso aí é um negócio que é rentável para o banco, é super comum esse tipo de interação tipo de parceria entre banco e empresa, e o officer muitas vezes ele é o cara responsável por lidar e negociar com esse tipo de interação entre ele e a empresa, tá? E aí acho que entra um aspecto qualitativo super importante em termos de habilidade para conseguir fazer isso, que é entender de crédito. Ao entender de risco de crédito, o officer consegue direcionar primeiro para quais empresas pode fazer sentido ele expandir ou ser um pouco mais, digamos assim, mais arrojado no que tange ali o risco de crédito da carteira dele. Esse é o primeiro ponto, para saber para onde é que faz sentido de repente ele crescer e querer trazer mais operações sem ter um risco de talvez a empresa lá se tornar inadimplente mais para frente. E obviamente conseguir vender esse tipo de operação dentro do banco, porque assim, não é o comercial que aprova todas as operações sozinho, tá? Obviamente ele tem alguma alçada lá
dependendo de risco e tamanho de operação, ele consegue aprovar algumas operações por conta, mas muitas vezes ele tem que aprovar internamente com a área de risco do banco, e aí vai entrar a outra figura que eu quero falar um pouco aqui, que é a figura do crédito, tá? E aí, obviamente, a área do crédito é especializada em olhar isso, mas o comercial que sabe também olhar crédito tem uma facilidade muito grande para conseguir, primeiro, entender onde faz sentido ele expandir em termos de carteira, e segundo, saber negociar internamente com o crédito, em comitê, ou seja, lá no 1 a 1 com um analista lá de crédito para aprovar as operações e conseguir fazer com que a carteira dele performe bem, consequentemente, a carteira performando bem, ele performa bem e ganha mais dinheiro, tá? Então, essa é a primeira função que eu vejo que você pode atuar officer, e a segunda seria muito na parte de crédito, tá? Que é a segunda posição que eu quero falar aqui, e é o cara que olha risco. Então é uma área que basicamente o dia é você olhar deals, tipo de operação que pode acontecer, e você vai ter que entender qual que é o risco daquela empresa que está pedindo um empréstimo não conseguir honrar com os pagamentos, tá? E aí tem basicamente dois tipos de fontes de repagamento, você pode pensar assim. Primeiro é o repagamento operacional, você tem que modelar a empresa, entender se está indo bem, se está indo mal, qual que é a chance daquele negócio não performar bem, tá? Seria uma fonte. Outra fonte, se a empresa, sei lá, vender ativos, esse tipo de coisa, então seria uma linha em termos de performance da empresa, que aquela empresa tem de ativo que espera que vai gerar de caixa, e também entender garantias, né? Entender o que mitiga esse risco ali do empréstimo, tá? Então o dia a dia do analista de crédito é muito entendendo essas operações, de repente visitando o cliente para entender qual que é o risco, qual que é o racional de uma operação, um deal grande, você vai lá, visita o cara e entende, a empresa vai falar, não, já fazia isso, o grana vai para isso, você vai lá entender se faz sentido ou não, volta, traz para dentro de casa, onde tem um comitê, isso é discutido, e aí isso envolve o comercial também, outras áreas parceiras. A grosso modo, o cara do crédito é o cara que vai, não só o cara, mas enfim, o time de crédito tem um analista, tem um gerente, tem um superintendente, o diretor, enfim, é toda a área focada em entender qual que é o risco de repagamento daquela operação, tá? Então, o que eu vejo como oportunidades e desafios em cada uma dessas áreas, tá? Em termos de habilidades exigidas em cada uma das áreas. Para o cara que é comercial, tá? Eu diria que as hard skills que ele deve dominar, na minha opinião, muito pautado em risco de crédito, entender minimamente ler um balanço, conseguir entender se o negócio é arriscado ou não é arriscado, tá? Seria esse o principal ponto. Soft skills, habilidade de vendas, o cara tem que saber ser um bom comercial, um bom poder de oratória, conseguir vender um negócio, um poder comercial bacana seria a soft skill, acho que mais importante para o comercial. E no crédito, as hard skills diria que seria muito em linha de modelagem, você fazer uma análise financeira bem feita, contabilidade, ter todos esses pontos, tá? E na parte de soft skills seria na parte de apresentação, fazer PowerPoint bem feito, fazer um relatório escrito. E em termos de estratégia de carreira de remuneração, normalmente, o que eu vejo de diferenciação? A área de crédito, normalmente você ganha menos, mas aprende muito mais. E na área comercial, você ganha muito mais e aprende menos. Um caminho que eu acho que é bacana, de repente, se você pretende trabalhar em corporate banking, tá? Você começa no crédito, aprende bastante e aí depois você tem que fazer uma movimentação para a área comercial se você gosta da dinâmica, certo? Você consegue aproveitar tudo que você aprendeu no crédito numa área que você pode ser muito mais bem remunerado e aí tendo essa interação comercial com essas empresas aí. Beleza, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês. Se curtiram, não esquece de ativar as notificações, seguir o canal, curtir aqui esse vídeo, deixa um comentário para a gente ter um incentivo correto, seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.